Salve, salve, galerinha! Eu sou o Glauco, professor de História, e estou aqui hoje para elucidar um conteúdo de suma relevância para você, o feudalismo. Se você tem alguma dificuldade, eu garanto, vai acabar aqui, ó. Agora, vou simplificar para você. Vem comigo, ó. Primeiramente, importante a gente saber onde a gente está aqui na história. Onde? Na Idade Média. Oh, Idade Média, cara, que legal. Vocês se lembram, meus queridos, quando estudamos a periodização da história? Vamos lá. Remember. Primeiro, pré-história ou pré-literária. Depois, antiguidade. A Idade Antiga ali, vimos os Sumérios, a Mesopotâmia, Egito Antigo, vimos a Grécia Antiga, Roma, seus 3 períodos. Monárquico, republicano e imperial, até que em 476 Roma ocidental vai sucumbir nas mãos de quem? Dos povos germânicos, conhecidos como bárbaros. Lembrou? Esse período acontece uma ruralização. Os patrícios, com medo dessas invasões bárbaras, estavam partindo para suas propriedades rurais. Sociedade, vai se formar aqui uma sociedade estamental. Sociedade estamental dividida em estamentos. Primeira categoria, primeira classe, primeiro estamento. Temos aqui com vocês a igreja católica, o clero. Depois, logo atrás, bem encostado, temos a nobreza, os famosos senhores feudais. E aí embaixo, sustentando todo mundo, os pobres camponeses. Beleza? Bom, nesse contexto surge o sistema de suzerania e vassalagem. Aliás, sistema esse que foi oficializado por Carlos Magno. E que o rei vai perder cada vez mais o que? Poder. Temos então uma centralização política. Por quê? Vocês já ouviram o papo do vassalo do meu vassalo? Não é o meu vassalo? Já ouviram isso? Pois é, imagine só, começa lá o rei, para começo de conversa, antes de falar isso aí, estava esquecendo, coisa importante, feudalismo, o que é feudo? Feudo significa benefício, é um benefício, uma terra, aliás uma boa quantidade de terra, que é dado pelo rei em usufruto. Imagina só, isso, o rei começa com o rei, ele vai lá, seleciona um nobre. Beleza, agora ele se tornou um senhor feudal. Vamos supor que ele é um duque fortalecido com o seu exército. Lembrando também que o clero reza, a nobreza luta, o camponês trabalha. Voltando. Aí, esse duque está super poderoso. Ele chega para outro membro da nobreza e vai ceder parte de suas terras para que esse se torne também um senhor feudal. Aí é que tá, meus caros, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: uma homenagem, sim, através de uma homenagem será oficializada essa relação de suzerania e vassalagem. Esse cara aí, vamos supor, ele vai ser um conde, tá? Ou um marquês, ele vai se tornar um senhor feudal também. Mas ele ainda ficará devendo obediência a mim. Eu preciso dele porque, eu corro o risco de sofrer, sei lá, algumas invasões, guerras, enfim. Então eu quero um aliado. Eu vou ali, eu sou mais forte que ele, vou oferecer minha proteção a ele. Ele precisa de proteção. Beleza? Então, nesse feudo ele vai construir o seu castelo, ele terá o seu exército, ele terá seus camponeses, enfim. Em troca, ele jura obediência a mim. Quando eu precisar dele numa batalha, ele virá junto a mim com o seu exército. E assim por diante, Percebem por que o rei vai perdendo cada vez mais poder? Exato, vocês vão ver que vai chegar um ponto em que o território do rei vai ser menor do que alguns senhores feudais. Em cada feudo, o senhor feudal tem poder absoluto praticamente.
É errado falar absoluto, porque aí eu faço um anacronismo histórico e vou lá para o período do absolutismo. Então, peço perdão já, voltando, ele tem um poder quase que autônomo, porque ele vai cunhar as próprias moedas, ele faz as próprias leis ali, entendeu? Bom, economia é uma economia, né, onde tem, assim, em primeiro lugar, a agricultura aí muito forte. Lembrando que o período da Idade Média, o poder está na terra. Depois temos o comércio como secundário, a economia dele está aqui, ó, uma forma assim secundária de economia. E aqui nesse contexto temos as corporações de ofício. Olha que interessante, as corporações de ofício. Assim, não era só, como eu disse para vocês, não era somente camponeses. Por exemplo, tinha um sapateiro lá. O sapateiro participava de um grêmio, uma agremiação de outros sapateiros. Os padeiros também tinham sua agremiação, os ferreiros, e cada um tinha o seu padroeiro. Por exemplo, o sapateiro era São Crispim, o padeiro, São Pedro, certo? Por aí, e aí por diante. O interessante é como se aprendia uma profissão. O indivíduo, desde criança, aprendia uma profissão. Como? Ele chegava a ter uma oficina. Essa oficina iria oferecer a esse indivíduo alimentação e moradia. Em troca, ele ia trabalhar, ele ia aprender, até que ele atingisse sua maturidade profissional, pudesse assim formar sua própria oficina. Meus caros, pobres servos, vamos lá. Eu falei para vocês que a nobreza luta. Período de cruzadas, vocês já viram também comigo aqui. Para outra aula, quem tiver dúvida aí, ó, só perguntar para mim, a gente faz uma recapitulação rápida. Mas vamos falar agora dos camponeses. Os camponeses, eles tinham um sistema assim bem louco, né? Um sistema bem ameno, bem tranquilo, chamado sistema de servidão. Tranquilo? Uma ova, né, galera? Tranquilo nada. Ó, se na antiguidade nós tínhamos a escravidão, agora nós temos a servidão. Mas professor, qual que é a diferença, pô? Servidão, escravidão? Ó, é o seguinte, basicamente falando, o servo está preso à terra e pelo menos ele tem direito à própria vida. Pelo menos isso. Já o escravizado não tem direito a nada, ele é um mero objeto que vai ser comercializado para lá e para cá, para lá e para cá. É um objeto, né? É triste falar disso. Vocês se lembram que a gente falou sobre isso na antiguidade? Por exemplo, Roma, Grécia também, escravidão por dívida e escravidão por guerras. Fechou? Aqui a coisa mudou de figura, servidão. E nesse sistema de servidão, os camponeses tinham suas obrigações, as obrigações feudais, talha, banalidades, captação, porvério e dízimo. Por exemplo, olha isso, né? Vocês podem ver aqui o dízimo que era cobrado de tudo que o camponês conseguia, o pouco que ele conseguia ganhar, 10% ia para a igreja. Corvéia, alguns dias da semana eram dedicados aos mansos senhorial. O que é o manso senhorial? As terras do Senhor, somente, tipo, vamos chamar de quintal, o quintal do Senhor feudal ali, né? A horta dele, as plantações dele, e não, né, do feudo geral. Captação vem de per capita vem de por cabeça. Ô cara, você existe? Existo. Você respira? Tem que pagar. E também temos as banalidades e a talha. Banalidade, que consistia no pagamento dos instrumentos, das ferramentas usadas, até moinho, forno, enfim, tudo deveria, tudo assim, ó, que você fosse usar, aliás, que o camponês fosse usar, deveria ser pago, como se fosse um aluguel. A talha era para custear a defesa do feudo. E para finalizar aqui, ó, uma musiquinha, uma paródia da música do Elvis Presley sobre o feudalismo. Ó. Surgiram castelos
senhores e vassalos juraram pura fidelidade, descentralização do poder, ruralização, manso senhorial, servil e comum, era estamental, tudo desigual, entre o clero, a nobreza e os camponeses. Refrão. E o que é que ao servo resta, eu vou lhe contar, talha banalidades, captação, convé e dízimo. Valeu, galera! Sem violão, mas que vale o improviso, né? Fico por aqui, até mais, tchau, tchau!